Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36, que diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa palavra tem queimado no meu coração e no meu espírito de uma maneira grandiosa, pois quando li, parece que essas palavras saltaram diante dos meus olhos dizendo: vigiai e continue em oração e jejum, está chegando o tempo. Mantenha-se em pé. Mas para que essa verdade seja algo concreto e não meras palavras fora do contexto, temos que lembrar o porquê elas foram ditas dessa maneira. Vemos que no início do capítulo 20 deste mesmo livro, deste Evangelho de Lucas, Jesus estava ensinando no templo, anunciando o Evangelho, e foi questionado, afrontado pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos, que queriam saber em qual autoridade ensinava e fazia as coisas. Mas Jesus também fez uma pergunta e não souberam responder. Então, diante disso, Jesus continua a falar com eles, mas desta vez começa a falar em parábolas. Dentre elas, a parábola dos maus vinicultores, dizendo sobre a má conduta destes que o acusavam e afrontavam. Mas, astutos que eram, provaram Jesus novamente, enviando espias e passando estes por homens justos para ver qual sua posição sobre dar ou não tributo a César. E ele, mais uma vez, agiu sabiamente, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, não contentes, os saduceus, que não criam na ressurreição, fizeram a pergunta sobre a lei de Moisés em relação à sucessão da viúva que foi tomada como esposa pelos irmãos do falecido. Mas Jesus, sabiamente, compreendendo seus corações, respondeu que eles seriam como anjos. São filhos da ressurreição e não filhos e filhos de Deus, e não hão de se casar ou nem se darão em casamento, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Jesus, mesmo diante dos ataques ou das indagações, continua ensinando os discípulos e alertando-os sobre a conduta dos escribas, que faziam tudo para serem vistos e não com o coração voltado para o Senhor. Depois, ainda dentro do templo, observa a oferta da viúva, que entregou tudo o que tinha com um coração voluntário e não aquilo que sobrava, dizendo para eles que aquela mulher deu a melhor oferta, mais do que todos, mesmo sendo somente aquilo. Também falou a eles sobre a queda do templo, sobre os sinais dos tempos e sobre os finais também. E todos os odiariam porque o servem, o Senhor, e porque estavam fazendo, ou melhor, levando este evangelho. Continuou dizendo que haverão mais sinais no sol, na lua e nas estrelas. E disse para levantar as cabeças e olhar para cima, para compreender que a redenção está próxima, bem como que quando tudo isso estiver acontecendo, o reino de Deus está próximo. E também disse, lá no versículo 33, deste capítulo 21 do Evangelho de Lucas, o seguinte:
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E após tudo isso, chegamos onde ele nos ensina a não ficarmos presos aos cuidados dessa terra, bem como à glutonaria e à embriaguez, para podermos estar vigilantes, orando o tempo todo, atentos aos sinais. Portanto, hoje o Senhor nos leva ao entendimento do que é vigiar e prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não presos a rituais, às responsabilidades ou obrigações dentro das igrejas, e muito menos a cargos e títulos, mas a nossa vida espiritual e ao chamado do Senhor naquilo que Ele tem preparado para nós. Viver aquilo que Jesus ensinou e continuar ensinando o Evangelho em sua pureza e em sua destreza, levando estas vidas a ter a compreensão de andar no caminho com um único propósito de chegar à vida eterna, gerando assim pessoas maduras e íntegras que saberão manusear a palavra de Deus e viver exclusivamente para o Senhor, compreendendo o tempo, tendo discernimento espiritual das situações, vivendo para a glória do Senhor em todas as suas ações e atitudes e todos os dias levando o Evangelho através do testemunho e do comportamento, pois a prática nos aperfeiçoará naquilo que fomos ensinados, pois o conhecimento só será consolidado se houver a prática daquilo que foi aprendido, porque, senão, serão somente informações recebidas. Que nesse dia, chamado hoje, possamos dar continuidade naquilo que o Senhor tem nos ensinado pelas Escrituras Sagradas, vivendo em vigilância e orando em todo o tempo para ficarmos atentos e sabermos discernir cada passo e cada movimento nosso, ficando em pé diante do Filho do Homem. Não esmoreça, continue, persevere e se mantenha no lugar da obediência, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer e realizar. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Pai, pela sua palavra, pelo seu amor. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por nos dar a direção, por nos dar a condução e a cada amanhecer fazer, Pai, com que a nossa mente tenha mais clareza de tudo o que o Senhor quer que façamos. Porque se nós continuarmos vigilantes em oração, em todo o tempo em oração, nós vamos, sim, Pai, conseguir, Pai, nos livrar de todas estas coisas e nos manter em pé diante do Filho do Homem, para que se cumpra a sua palavra, para que realize o seu querer e para que a sua graça seja manifesta. Por isso, Senhor, que venha o seu reino. Que venha, Senhor, o seu querer e a sua vontade sejam em mais este dia manifestos e sejam, Senhor, revelados em nós, por nós e através de nós. Que nada impeça o seu querer, que nada impeça a sua graça, que nada impeça a sua vontade de ser realizada. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar. Pai, e uma coisa te pedimos, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, com que nenhum dos seus filhos passem, Pai, por necessidade, mas antes dá o pão, Senhor, para aquele que necessita. Muito obrigado. Consagramos todo este dia, consagramos todos os nossos sentidos e os nossos passos para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.